Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão dessa sexta-feira, dia 6 de maio. Eu tô produzindo essa análise mais tarde hoje, porque eu tive um deslocamento hoje de Ribeirão para Uberaba. Eu comentei isso no Instagram. E aí não tive a possibilidade de fazer o radar do mercado no pregão de hoje. Voltei hoje mesmo de Uberaba e estou aqui para fazer essa análise de fechamento para vocês. Na análise de fechamento do pregão de ontem, eu falei que ia comentar 3 ativos, terminei pulando por esses 3 ativos, vocês me lembraram muito bem nos comentários, eu peço desculpas por esse vacilo, por essa falha, mas eu vou comentar todos esses papéis nessa análise de fechamento do pregão. E agradeço também por você ter colocado mais ativos lá para eu comentar nessa análise, vou pegar alguns papéis, vou falar aqui nessa análise de fechamento. Se você quiser também que tenha atendido aí uma análise de algum ativo específico que você queira, banco, um BDR, até mesmo um fundo imobiliário, coloca aqui embaixo, escreve aqui embaixo, deixa aí o seu comentário aqui, que aí eu vou olhar e a gente busca atender, ou eu ou o Kaique, a gente busca atender na próxima análise de fechamento do pregão. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já peço para que também você se inscreva aqui no canal. Tem o botão inscreva-se aqui embaixo. Tem o sino das notificações, deixa ativado para sempre ser lembrado. E aproveite ao máximo o conteúdo existente dentro do canal. Na análise desse fechamento, sexta-feira, sextou, domingo é dia das mães, temos aqui para falar do IBOV. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. IBOV, depois do IBOV eu vou falar aqui sobre mini índice, mini dólar, depois na sequência as ações PTR4, Vale 3, Agro 3, AESB 3, BBDC 4, LRN 3, MRFG 3, VEG 3, Reddor, RDOR 3, MGLU 3, Via 3, Amer 3, todos aí do setor de consumo, e BDRX, todas elas solicitadas na análise de fechamento da quinta-feira. Então, visualizando lá, trouxe aqui para essa análise de hoje. Espero que seja útil aí para vocês. Vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão, compartilhe com um amigo, com um parente. Dessa forma você nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal para outros investidores. Agradeço de imediato. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando de Ibovespa. Terminamos o dia apresentando aqui uma indefinição, menos 0,16%, uma leve queda. Semana mal, 2,54%. Quinta semana consecutiva de queda. Vou falar mais sobre isso no radar da semana, que é publicado no domingão aí, dia das mães. Aí eu falo mais a respeito do gráfico semanal. Mas aqui no gráfico diário seguimos dentro de uma tendência de baixa. E essa formação aqui de indefinição após um grande candle de baixa cria uma expectativa maior de ter um pregão de queda na segunda-feira. Pode mudar isso aqui é expectativa, é probabilidade maior. Começa a mudar isso se superar a máxima do pregão de hoje, 106.267. Se superar, muda esse contexto, ou seja, traz uma chance de poder ter um repique buscando a média móvel exponencial de 3 períodos, mas sabendo que o principal desafio mesmo para o Ibovespa vai estar aqui na faixa dos 107, por volta ali do 108.350, 108.950. Essa região aqui de resistência é mais importante junto com a média móvel exponencial de 13 períodos. Para mudar um pouco o contexto, que é de baixa no curto prazo, teria que acontecer algo assim, ó, sinalizações de alta já acima dessa região que eu estou comentando, acima da média móvel, consequentemente acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Seguindo para os futuros, no mini índice nós tivemos aí também indefinição, um dia de indefinição, lateralização aqui, um dia bem lateral, bem definido resistência aqui, suporte aqui nesse patamar e outro suporte por aqui. Então o ideal seria abre subindo, para compra seria abre subindo, e aí gera compra de fundo ascendente ou pivô de alta acima da região dos 106.890 ou 106.900, enfim, acima dessa faixa de preço seria o mais interessante para compras usando aí mais tendência, ou seja, para ter uma melhor relação risco-retorno. Por outro lado, abriu caindo, fica mais para buscar venda através de topo descendente ou pivô de baixo, abaixo do 106.050 ou 0,60. Abaixo dessa região fica mais para venda. E o nível de suporte mais relevante vai ficar ali na faixa dos 105.400 a 105.300. Chegando aqui, você vendeu e chegou aqui nessa região, só tomar cuidado na questão de reposicionar o stop, porque o mercado pode segurar aqui embaixo e voltar a subir.
Passou dessa região, passou a gerar sinal de baixa já abaixo da região dos 400 ou dos 300, fica mais para continuar trabalhando na ponta vendedora. Seguindo para o dólar, no dia de hoje tivemos o dólar apontando para cima, lembrando aquela questão da correção aqui em 2 candles de baixa, 2 candles de alta, 2 candles de baixa, criam expectativa de ter algo para cima. Então o dólar está dentro do movimento de alta, sem nenhum sinal de baixa no gráfico diário, fica mais interessante para as operações de compra, de arriscar mais compra do que venda no primeiro momento, a não ser que quiserem um sinal mais relevante para baixo. Sinal mais relevante para baixo, que apoia um pouco mais venda, é topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 5,089. Esse aqui é o gráfico de 60, então abriu, fechou aqui, se abriu caindo, fica mais para trabalhar a venda. Dá para trabalhar a venda de topo descendente abaixo da região dos 516? Tá, mas com um risco maior, sabendo que vai ter um suporte muito próximo, seja do suporte da média móvel, seja o suporte aqui dessa região que eu já comentei, 0,89. E para buscar a operação de compra, o mais interessante seria um fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 516, já seria possível, mas principalmente acima da região de 132 a 135, acima dessa região aqui desses topos, que já bateu aqui nessa última hora de pregão e respeitou. Então acima dessa região fica mais interessante para as operações de compra de day trade no dólar. Ações, PTR4, dentro do que eu falei do Ibovespa, só que o contrário, que aqui é grande candle de alta, um candle de definição corrigindo o candle anterior, aumentou a probabilidade de ter um dia de alta, conforme comentado na última análise de fechamento. Não é que tá vendo? Eu falei que ia acontecer isso. Não é isso. É questão sempre que eu trabalho de probabilidade. É mais provável, não é a certeza que isso vai acontecer. Então a ideia sempre eu não vou falar que vai bater em tal valor, a Ibov vai buscar tal valor. Por quê? Porque isso termina te direcionando para tomar uma decisão, às vezes, de um tamanho que é desnecessário, porque você acreditou no que eu estava falando. E eu nunca vou ter a certeza do que vai acontecer. Se tivesse, botava todo o dinheiro lá, vendia bicicleta, botava tudo em PTR4. Então é sempre bom a gente dosar o tamanho da posição e saber que tem a gestão de risco, a limitação ali de perda em cada operação, que é o stop de cada operação. Então nesse momento a Petro está alinhada para cima, topo e fundo ascendente. Tendência de alta no gráfico semanal, restabelecida. E para quem está dentro, stop pode ficar de proteção abaixo da mínima de hoje, lá em 31,89. Para quem está de fora, no curto prazo, seria interessante aguardar algum processo de correção no tempo, no preço. Fundo ascendente, ou sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta já acima da região dos 31,80, fica mais para compra de swing trade na PTR4. Vale 3 terminou o dia de hoje com queda de 0,71%, segue dentro da sua tendência de baixa e com um caminho mais provável de fazer isso aqui, de vir perder essa região. É o caminho mais provável. Pode ser que ela vá lá e retorne aqui. Se ela fizer isso aqui, eu vou entrar comprando se supera essa máxima? Não. Dalton, mas é um fundo acima do fundo anterior. Beleza, mas não encaixa ainda para mim. Ainda não está encaixando essa entrada. Se tivesse aqui mais uns 2 candles aqui fraquinho assim, animaria mais de arriscar essa compra aqui de fundo em cima do fundo anterior. Tá? Essa é só a forma de trabalhar. Então, não muito próximo da média, enfim, contra tendência. Ainda ficaria de fora da Vale 3, caminho mais provável para baixo por enquanto, visto o cenário no gráfico semanal e visto a sinalização de queda também pelo gráfico mensal. Depois disso eu vou falar de Agro 3, que acionou o stop de uma compra que a gente tinha passado via aplicativo. Aqui é o aplicativo do lado, as recomendações de swing trade, você recebe lá, além das carteiras recomendadas, giros futuros, informações relevantes durante o final de semana, como GPS da tendência, radar da liquidez, desempenho dos ativos em 2020, então tem muita informação relevante durante o final de semana também. Então aproveite lá. Então, olhando aqui para o resultado da Agro 3, deixa eu colocar aqui na tela para vocês o controle das operações, está aqui o controle, e esse stop acionou stop de 3,76% em cima do capital que foi alocado, e isso gerou uma redução de 0,5% do capital total por conta dessa operação, de acordo com o que a gente recomenda aqui, de ter alocado ali na faixa de 13% em cima desse papel. Então, operação encerrada. Temos ainda uma operação em aberto. Temos aqui uma operação em aberto, que é a operação da AES-B3. Está em aberto. Ela segue aqui mais alinhada para baixo, topo e fundo descendente. Seguimos vendidos, a venda aconteceu por aqui. E nesse momento, o dia de hoje foi até no 0 a 0 o ativo, mas ainda mantendo um viés mais de baixo na minha leitura aqui. É o que seria o caminho mais provável. Então, nenhuma mudança em relação a essa operação. BBDC4, que é uma solicitação também foi feita lá na última análise de fechamento pregão, teve uma alta boa hoje, 2,09, teve bastante volatilidade, né? Se a gente pegar da mínima para a máxima aqui, chegou a subir 5%,
e recuou ainda aqui da máxima até o fechamento 2,45%, respeitou a média. A tendência continua sendo de baixo. Dalton, você vê como uma oportunidade de compra? Ainda não. Pode até subir no próximo pregão, mas ainda eu vejo um risco muito mais alto em termos de o quanto ela pode entregar de resultado para o que ela pode cair aqui, ou seja, o risco maior de cair, porque a tendência é de baixa ainda, então não vejo alternativa de compra por enquanto. Me animaria um pouco mais para compra se gerasse, por exemplo, pivô de alta, que entraria ali entre as médias. Eu preferiria um pivô de alta no papel para abrir alguma compra. E aí, melhor ainda se for para cima dessa região aqui, perto dos R$19. Então, por enquanto, não estaria muito interessado em compra de swing trade em BBDC4. LRN3, loja Zen, subiu bem hoje, alta de 6%, mas segue também dentro de um contexto mais de tendência de baixa. Com esse candle, que supera essa máxima aqui, cria-se uma expectativa de poder ter algo realmente para cima, que seria ali o gráfico semanal começar a iniciar um fundo ascendente, mas dentro de um contexto mais de indefinição também, na minha opinião, abaixo das médias do gráfico diário, abaixo das médias do gráfico semanal, enfim, ativo mais alinhado para baixo ainda. Então, qualquer alternativa de compra seria um pouco mais via G60, ou seja, dá uma enrolada aqui assim, ó, e gera um sinal de alta lá na terceira hora de pregão do dia da segunda-feira, daria até para arriscar essa operação de compra no papel. Mas de fato, o fato é, quem tiver comprado em LRN3 e essa compra é no curto prazo, tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima deste fundo aqui, ou seja, lá na faixa dos R$22,53. Após isso, vou falar de Marfrig, MRFG3, que está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, acelerou bastante a tendência de baixa, pregão de hoje alta de 1,33%. Ela está em tendência de baixa também pelo gráfico semanal, ou seja, não é um ativo interessante de ter na carteira de curto prazo. Lógico que esticou para baixo, pegar afastamento do preço para a média. Está aqui acima de 2 vezes, aqui ficou ainda mais ainda, 2 vezes a volatilidade média, a distância desse preço para a média, aqui ainda era mais distante quando estava o fechamento. Quando isso acontece, aumenta-se a chance de ocorrer o quê? De acontecer, olha como isso aqui já aconteceu outra vez, ó. Vou pegar aqui esse nível que está aqui, ó, até um pouquinho abaixo na faixa de 2 vezes. Quando acontece algo, quando fica muito esticado para cima, pode até esticar um pouco mais, mas a tendência é que não vá muito longe, a relação risco-retorno já não é tão boa. Aqui, ó, aqui esticou para baixo, ficou ali esticado, aqui a distância grande, teve um recuo do preço ali para buscar a média. Então, se fosse para arriscar algo em termos de compra, superação dessa máxima desse candle, tentando pegar um movimento até a média móvel exponencial 13 períodos, sabendo que está operando contra a tendência. Se tiver algo mais para baixo, também daria para se buscar essa chance de entrada. Qual seria a faixa de preço mais interessante? Essa aqui que já se encontra basicamente, uma região que é na faixa ali dos R$15,59, bateu em 15,51, então já está na zona de suporte. Quanto menor for esse candle para fazer essa compra na superação da máxima que não anterior, melhor para arriscar uma operação de compra contra a tendência em MRFG3. VEG3 também esticando para baixo. Se eu pegar aqui o afastamento do preço para média, também ele já está 2 vezes a volatilidade média. Que quanto mais for acima dos 2 vezes, melhor para buscar aí alguma entrada. Mas é um papel que está alinhado para baixo. Realinhou para baixo. O semanal chegou a estar em tendência de alta, mas essa perda dos 2 fundos anteriores volta a alinhar para baixo. Do curto a médio prazo, olhando para um gráfico semanal, a tendência. Aqui no diário já estava dentro da tendência de baixa e continua dentro dessa tendência de baixa. Não vejo ainda tão interessante comprar o ativo nessa superação de máxima em termos de tentar pegar um repique de alta, uma correção contra a tendência de baixa. Ainda não me animaria tanto porque ela vai ficar muito dentro de uma série de resistências anteriores. Então, prefiro deixar passar para essa entrada. Lógico que o que me interessa muito mais é trabalhar na ponta vendedora em cima do papel. Mas para compra, quanto mais ela se afastar da média móvel exponencial de 13 períodos, melhor. Pegar aqui um gráfico mensal, qual o suporte mais próximo para essa ação? Aqui, ó. Abaixo da região que ela já perdeu aí, ela pode acelerar o movimento de queda, está lá na faixa dos R$24,40. Não tem algo tão próximo assim não. E aí falando agora de Reddor, RDOR3, nós temos um ativo alinhado para baixo. Se eu pegar aqui o gráfico semanal, tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Se eu pego o gráfico mensal, pivôzão de baixo, tendência de baixo. Então segue alinhado para baixo, não tem nada apoiando. Gráfico diário, tendência de baixo. Qualquer compra aqui vai ser contra a tendência, tem um tempão que realmente não toca na média, então abre a chance de ter algum movimento para buscar a média. E aí uma forma também de buscar essa entrada seria mais um candle aqui com máxima descendente, aí na terça-feira supera a máxima desse candle e tentar pegar um movimento até a média. Não exigiria tanto para cima, apesar de esticada para baixo.
não exigiria tanto para cima, porque a gente está falando de um ativo que está na sua mínima histórica, está em tendência de baixa alinhada em todas as periodicidades, então você tem um risco muito maior. E por falar em ativos que estão mais alinhados para baixo, que estão apontando mais para baixo, sem conseguir ganhar recuperação, vou entrar na área de consumo, né, nas empresas de consumo, falando primeiramente de MGLU3. Então temos MGLU3 um movimento longo de baixa, devolveu todo esse movimento de subida, fez aqui um grande candle de alta, devolveu esse aqui no dia seguinte e continua caindo, queda hoje de 2,7%. Se a gente olhar para um gráfico mensal, dando um zoom menos, também não tem tanto suporte mais próximo. Aqui, falando do gráfico mensal, a gente está falando de suporte lá nos 2,70 praticamente. Então, longe. Se eu pego um gráfico quadrimestral, vou pegar até um quadrimestral mesmo. Se eu pego o Fibonacci em cima do quadrimestral, falando de suporte mais próximo, temos 2,06. Longe ainda, né? Pois é, 2,06 ainda é longe. Não significa dizer que vai bater lá agora. A gente está falando quadrimestral, então sim, pode ter mais quadrimestres aqui para baixo. Mas enfim, o suporte mais próximo é 2,06. O que a gente tira disso? Que o papel não vai se recuperar? Não. É que nesse momento ainda comprar a ação, só se for pensando num prazo mais longo, como o risco é maior, você aloca menos capital. Sempre é isso. Eu posso tomar um risco maior em MGLU3? Pode, desde que você coloque menos capital. Esteja ciente que você tem um risco maior aqui. Você não tem nenhuma sinalização de alta. Nenhum, pelo menos na minha opinião, nenhum rastro que, nossa, tá para virar aqui para cima. Mas como o ativo vem no movimento já mais longo de queda, olhando para um gráfico mensal, cria-se essa expectativa de tentar arriscar algo para cima. Mas na minha leitura, ainda a gente pode ter, além desse mês, mais algum mês aqui com nova mínima, ou seja, o mês de junho ainda sofrendo um pouquinho mais. Seguindo aqui agora para falar de Via 3. Via 3. Que também é do mesmo setor, segue também alinhada para baixo. E aí a questão é mensal. Gráfico mensal, tendência de baixa, topo e fundo descendente. Perdeu a mínima do que no anterior, mais provável ter algo para baixo. Beleza, continua. E aí perdeu essa zona de suporte. Como perdeu, então qual o próximo suporte? Não tem nada muito relevante para o papel. Se eu olhar aqui, tem uma região aqui intermediária que já está abaixo, né? Daqueles 3,08 já está abaixo. Não tem nada muito relevante olhando para o mensal. Vai ter, se eu olhar, pegar o semanal, dar um zoom menos aqui e olhar umas regiões aqui que foram testadas, que está muito próximo, mas enfim. Como é muito distante, não tem uma relevância tão grande. Aí a relevância fica se a gente subir o tempo gráfico, jogar aqui no gráfico trimestral e observe que não tem um suporte. Enfim, é um ativo alinhado para baixo que o risco de comprar papéis assim que já caíram muito é esse, sim, que podem continuar caindo muito. Que parece estar barato, pode continuar mais barato. A minha preferência é para os ativos que estão mais alinhados para cima. Então, na bolsa há diversos ativos. Eu não tenho paixão por nenhum ativo. Eu tenho paixão, vamos dizer assim, por ativos que estão mais alinhados para cima. Tá? Por exemplo, PETR4 é um ativo que faz parte da carteira perspectiva. Por quê? Porque, na minha opinião, é um ativo mais alinhado para cima. Se fosse cair, tenderia em média a cair menos. E cria-se ainda uma expectativa de alta. Por isso que, inclusive, está dentro da carteira DV Perspectiva. Então é isso, assim, é só uma forma de trabalhar. Tem várias formas de trabalhar, mas é assim, caiu muito comprar. Quem vem fazendo isso, por exemplo, em RBR3, em COGN3, já sabe mais ou menos qual é o resultado disso. Qualquer empresa, um dia, ela pode quebrar. Tem estatística aí de empresas que podem quebrar em algum momento. Seguindo aqui agora para falar de AMER3. Então, não tem nenhum sinal de alta em Via 3. Não entraria comprando swing trade, não vejo nenhum sinal de alta. O primeiro sinal seria superar a máxima desse candle aqui, mas não me animaria a fazer essa entrada agora. Mas se tiver pelo menos mais um pregão aqui, depois superar a máxima desse candle, daria até para arriscar essa entrada, tentando pegar um retorno à média. A MER3, ação que também está dentro do tendência de baixa. Observe que um movimento até bem parecido, né? Todas elas fizeram um movimento muito longo para cima e esse movimento já devolveu tudo. Cria-se uma chance de voltar ali à média, mas não tem nenhum sinal para isso. Acabou de reverter um grande candle de alta, então abre espaço para você ter mais algo para baixo. A tendência está totalmente alinhada para baixo. Eu pego um gráfico mensal de AMER3, a ação parou em cima desse suporte, parou aqui em cima desse suporte. Caminho mais provável é de ter algo mais para baixo. Qual é o suporte mais próximo nesse momento? A região dos 20,76, por volta de 20,76. Abaixo disso, o outro nível de suporte seria isso aqui, ó. Qual é o suporte? Abaixo disso, na faixa 16,80. Tem algo que aponte para cima? Não tem.
caminho mais provável é para baixo, é buscar os próximos suportes, mais provável, não é certeza. Mas enquanto o mercado não deixar algum rastro no gráfico, que esse cenário está mudando, nem que seja ali no curto prazo no gráfico diário, não vejo motivo de entrada. Por exemplo, qual seria um indício de mudança? Um fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos. Primeiro indício de mudança de uma tendência de curto prazo. Por enquanto também não há esse registro aqui, esse sinal. E BDRX, o índice aqui dos BDRs, a gente tem, olhando para um gráfico diário, ainda apontando mais para baixo, de maneira geral, apesar de estar lateral, cenário mais para baixo. Se olha um gráfico semanal, vem cá, sobe, vem aqui para baixo, ainda não tem nenhum sinal de alta confirmado. Para confirmar algo para cima, que gere um repique de alta, teria que superar a máxima dessa semana, 11.960 basicamente. E eu olhando para um mensal aqui, ó, a tendência que era de alta foi anulada, foi revertida. Agora nós temos uma tendência indefinida, mas com viés de baixa. Tem algum sinal de alta? Tem uma chance de fazer isso aqui e voltar lá em cima? Não tem ainda esse sinal. Não tem nenhum indício que eu fale assim, nossa, vai lá, agora vai subir forte. Não tem. Primeiro desafio importante aqui para melhorar o contexto, para trazer uma expectativa maior de subida, seria voltar para cima da média e pelo menos acima dos 12.666. Pelo menos acima dos 670, sendo mais aqui exato, e a média também, voltando para cima da média, seria algo mais positivo para o índice. Enquanto isso não acontecer, ainda continua dentro de um processo que eu vou pegar até no gráfico quadrimestral, que acho que está errado aqui esse gráfico aqui, agora esse aqui acho que está mais certo, que é o gráfico trimestral. Observe o tamanho do candle de baixa. Fazia tempo que não tinha algo aqui assim, ó. Aqui perdeu essa mínima, mas já voltou, se recuperou. Aqui perdeu e fechou abaixo, então forte, algo que não vinha acontecendo, que cria uma expectativa de poder buscar a média. Então, por enquanto, dentro dos BDRs de maneira geral, falando ali a média, igual de quando a gente olha para o Ibovespa, falando dos BDRs, a gente tem um viés mais de baixa nesse momento, curto a médio prazo, e apontando mais, por exemplo, um prazo mais longo, fazer uma correção em busca da média móvel exponencial 3 períodos, nesse momento na faixa dos 10.700. É isso, amigos. Espero que tenham gostado dessa análise de fechamento pregão. Deixe seu like, seu joinha. Agradeço demais. Desejo a você um excelente final de semana. Lembre-se de comentar aqui embaixo o ativo que você quer que seja comentado lá na próxima análise de fechamento de segunda-feira. Aproveite seu final de semana. Para todas as mães investidoras, um excelente Dia das Mães. Radar da semana no domingo será publicado aqui no canal. Um grande abraço, até mais.